Bom dia, gente. Bom dia pra vocês. Hoje é sábado, né? Bom dia, o dia tá só começando. Gente, hoje a gente vai voltar e ler. Meu Deus, eu tô cansada, gente. Ontem eu andei bastante, muito. Eu machuquei os pés. Meu pé tá bem machucado, mas graças a Deus foi muito bom, né? Poder entregar todos os laços que eu vendi na live. E oi, bom dia, Deus te abençoa, tá? Em nome de Jesus. E eu tô com essa cara de acabada porque ontem realmente eu andei, eu acho que ontem, gente, eu acho que ontem eu fiz uns 4 quilômetros, por aí. Ontem eu andei surreal, mas graças a Deus, Deus é bom. Então eu queria agradecer todas as meninas, porque só vocês que comparecem e fazem sempre com que a live seja um grande sucesso, tá? Deus abençoe, obrigada. Ainda sobrou 2 meninas hoje para entregar, eu vou entregar. E Deus é bom, né? Não, Deus cuida da gente em todos os momentos. E tá só começando. Em nome de Jesus, tá só começando. Tem muita coisa linda para vir, tá? A gente vai ler o capítulo 8 de 2 Reis, tá? Ontem eu li um pedacinho, né? Mas eu não tinha estudado. E aí hoje a gente vai ler com o estudo, tá? Fala assim. Eliseu tinha... 2 Reis 8. Eliseu tinha dito à mulher que morava em Sunem, a mãe do menino que ele tinha ressuscitado, que o Senhor Deus tinha avisado que ia haver uma grande falta de alimentos. Disse também que a fome ia durar 7 anos naquela terra e por isso ela deveria sair de lá com a sua família e ir morar em outro lugar. Ele havia seguido o conselho do profeta e tinha ido com a sua família morar na terra dos filisteus, onde ficou 7 anos. Quando passaram os 7 anos, ela voltou para Israel e foi falar com o rei a fim de pedir que devolvesse a sua casa e as suas terras, já que foi confiscado, né? O rei estava falando com Geazi, empregado de Eliseu, até então Geazi estava bem, pois queria saber dos milagres que Eliseu havia feito. Geazi estava contando ao rei como Eliseu havia feito um morto, reviver, né, viver de novo. Neste momento, a mulher chegou para fazer seu pedido ao rei. Então Geazi disse: ó rei, aqui está a mulher, aqui está o filho que Eliseu ressuscitou. O rei fez perguntas à mulher e ela confirmou a história de Geazi. Então o rei chamou um oficial e lhe disse que devolvesse à mulher tudo que era dela e também o valor de todas as colheitas de suas terras haviam produzido durante aquele ano, né, durante os 7 anos que ela havia estado fora. Lembrando que a provisão de Deus cuida dos seus, tá? Então aqui foi um cuidado de Deus com aquela mulher que era fiel, que era uma mulher boa, que fez as coisas pelo Eliseu, sem que Eliseu pedisse, tá? Então Deus proveu com que Deus sempre cuida dos seus servos, né? Ele sempre avisa em momentos difíceis, ele sempre dá escapatória. E foi o que aconteceu com essa mulher. Ela obediente, ficou 7 anos na terra dos filisteus, voltou. E quando ela foi reaver o que era dela, já que havia sido confiscado porque estava vazio, né? Ela tinha ali o Geazi que serviu de testemunha, porque Deus sempre tem favor para os seus filhos, tá? E aí ela consegue de volta aquilo que era dela. Continuando, 2 Reis 7. Eliseu foi até a cidade de Damasco numa época em que o rei Ben-Hadad da Síria estava doente. Quando o rei soube que Eliseu estava lá, disse a Azael, um dos seus oficiais: Azael vai ser ungido o novo rei da Síria, tá? Mas ele vai dar uma precipitada. Então é por isso que Deus não nos avisa o que vai acontecer no nosso futuro. Às vezes ele até deixa margem, né? Ele mostra alguma coisinha.
uma visão, um sonho, alguém que profetiza, mas ele não nos mostra todo o futuro, porque nós podemos ou ter medo, temer o futuro, né? Já pensou se ele fala, ó, você vai chorar, você vai sofrer, você vai passar por luta, você vai... A gente já vai desistir logo, não vai querer ir para aquele tempo. Quem quer passar dor? E também ele pode não nos contar, porque a gente pode querer apressar. Por exemplo, vamos supor que ele fala assim, ó, você vai ser feliz, você vai conquistar tal coisa. Às vezes você já arranja um meio, como Sara arrumou, né? De jogar, de trazer Ismael à tona, ao invés de ser Isaac. Entende? Nós damos um jeitinho para poder ajudar Deus. Então, por isso que às vezes Deus não nos revela o que há de acontecer, tá? Então, ó, quando o rei soube que Eliseu estava lá, disse a Azael, um dos seus oficiais, leve um presente para o profeta e peça que ele consulte a Deus, o Senhor, para saber se eu vou ficar bom. Então Azael carregou 40 camelos com todos os tipos dos mais finos produtos de Damasco e foi falar com Eliseu. Quando se encontrou com ele, disse, o rei Ben-Hadad, que é como se fosse o seu filho, ou seja, seu criado, está a seu favor, né? Mandou perguntar ao Senhor se ele vai ficar bom da doença. Eliseu disse, o Senhor Deus disse que ele vai morrer, mas diga que ele vai ficar bom. Ele ficou olhando firmemente para Azael durante um tempo, e ele ficou sem jeito. De repente, Eliseu começou a chorar. Azael perguntou, por que o Senhor está chorando? Eliseu respondeu, porque sei das coisas terríveis que você vai fazer contra o povo de Israel. Então Eliseu viu que o Azael, ele ia destruir o povo de Israel. Mas ainda assim, ele cumpre o que Deus mandou, ele unge Azael, tá? Aí continuou, você vai pôr fogo nas fortalezas de Israel, vai matar os moços e esmagar as crianças. Esmagar as crianças. Vai ser ruim esse Azael? E rasgar a barriga das mulheres grávidas, ou seja, literalmente rasgar elas ali viva, acabar com a criança e com a mãe. Como poderia eu chegar a ser tão poderoso? Perguntou Azael. Eu não sou ninguém. Mas você vê que no coração dele já tem ali um ar de maldade, né? Já tem ali uma ânsia de ter esse poder. Como que eu poderia ser tão poderoso, sabe? A boca sempre fala do que o coração tá cheio. Sempre a nossa boca vai falar aquilo que tá no nosso coração e geralmente pula, sabe? As coisas que tá no nosso coração às vezes saem até sem querer pela nossa boca. Ela faz assim, ó. Observa o que as pessoas falam. Sempre o que elas falam está dentro do coração, na maioria das vezes. É só observar. Então, ó, o Senhor Deus me disse que... Aí ele fala, ó, como é que eu poderia chegar a ser tão poderoso? Perguntou Azael. Eu não sou ninguém. O Senhor Deus... Aí Eliseu fala, o Senhor Deus me mostrou que você vai ser rei da Síria. Respondeu Eliseu. Azael voltou até o lugar onde estava o rei Ben-Hadad e lhe perguntou, o que foi que Eliseu disse? O Ben-Hadad pergunta. Ele disse que o senhor vai ficar bom, com certeza, respondeu Azael. Eliseu fala para Azael, ó, você vai ser rei da Síria, mas não disse quando. O que o Azael faz? Vai antecipar. Pois é isso que a gente faz, é por isso que Deus não nos conta o futuro. Mas no dia seguinte, Azael pegou um cobertor, molhou bem e sufocou o rei. E Azael ficou no lugar de Ben-Hadad como rei da Síria. Ele já ia morrer. Era só esperar. Mas ele não espera. E o problema é exatamente esse. A gente não espera, a gente quer dar um jeitinho. Se Deus fala que é Isaac, a gente quer pôr o Ismael no lugar. Não coloque nada no lugar da sua promessa. Não tente ajudar Deus. Deus não precisa da nossa ajuda, Ele é Deus.
Se ele falou que você vai conquistar algo, conseguir algo, espere em Deus. Não tente pôr pessoas, coisas no lugar, porque sempre vai dar ruim. Sempre vai ser o Ismael. Tá? O que vem de Deus é Isaac. Não arrume a sua casa com Ismael, porque vai trazer destruição. Lembrando que até hoje a casa muçulmana de Ismael briga com a casa de Israel, que é Isaac. Olha o regaço que eles fazem até hoje, porque Abraão e Sara tentou dar um jeitinho, tá? Então, ó, continuando. 2 Reis 8:16 fala assim: no 5º ano do reinado de Jorão, filho de Acabe, como rei de Israel, tá reinando Israel, as 10 tribos. Jeorão, filho de Josafá, se tornou rei de Judá. Então, Jeorão morreu e Josafá morreu e Jeorão ficou aqui, ó, com Judá e Benjamim, tá? Quando isso aconteceu, lembrando que aqui é sul e aqui é norte, as 10 tribos. Quando isso aconteceu, Jeorão tinha 32 anos de idade. Ele governou 8 anos em Jerusalém. A mulher dele era filha de Acabe de Israel. Então, filho de Acabe, a filha de Acabe, que era irmã do Jorão. O Jorão tá aqui. A irmã dele, a filha do Acabe, casa com o rei de Judá. Então, eles são cunhados. O Jorão, filho do Acabe, e o Jeorão, filho de Josafá, são cunhados, porque ele casa com a irmã aqui do filho dos parentes de Acabe, né? Filhos de Acabe. Ele casa com a mulher e se tornam cunhados. Aí, ó, a mulher dele era filha de Acabe de Israel, e Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe. Então, nós temos 2 reinos, tanto o reino de Israel quanto o reino de Judá, fazendo o que é mal ao Senhor e seguindo Acabe. Acabe é aquele que trazia aquele Baal, Azerá, aquele monte de prostituta, aquele monte de culto insano, morte de bebê, morte de animal, toda aquela idolatria que Acabe fazia, todos esses reis estão fazendo, tanto em Judá quanto em Israel. Tá todo mundo pervertendo, pecando, fazendo um regaço. Aí, ó, Jeorão seguiu os maus caminhos de Acabe e outros reis de Israel, como a família de Acabe havia feito. Jeorão pecou contra Deus e o Senhor, mas o Senhor não quis destruir Judá, pois havia feito uma aliança com seu servo Davi, prometendo que seus descendentes seriam sempre reis. Durante o reinado de Jorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Quando a gente está desobedecendo a Deus, vai haver revoltas. Vai haver revolta na nossa família, vai haver revolta na nossa situação financeira, vai haver revolta... É aquele famoso incêndio. Vai ter focos de incêndio para tudo quanto é lado. Você não está fazendo o que agrada a Deus. Então, as coisas começam a dar errado em tudo quanto é lugar. Quando não é uma coisa, é outra. Ó, durante o reinado de Jeorão, o país de Edom se revoltou contra Judá e se tornou independente. Por isso, Jeorão saiu com todos os seus carros de guerra e foi até Zair. Ali, eles foram cercados pelos edomitas. Para escapar, Jeorão e seus comandantes, seus carros de guerra, atacaram os edomitas durante a noite, e os soldados de Jeorão fugiram para suas casas. Eles voltam e o país de Edom fica livre. Desse tempo em diante, Edom ficou independente de Judá. Nessa mesma época, a cidade de Libna também se revoltou. Quer dizer, se Edom pode, nós também podemos. Todas as outras histórias que Jeorão fez estão escritas nas histórias do rei de Judá, Crônicas. Jeorão morreu e foi sepultado nos túmulos do rei da cidade de Davi, e seu filho Acasias ficou no lugar dele como rei, tá? Então, os reinados, eles vão passando, né? Vai ficando um rei aqui, um rei ali, vai o filho, vai indo. Só que tá todo mundo fazendo o que é mal perante o Senhor. Ó,
25, 2 Reis 8, 25. No ano 12 do reinado de Jorão, filho de Acabe, o rei de Israel, Acasias, filho de Jeorão, se tornou rei de Judá. Quando isso aconteceu, Acasias tinha 22 anos de idade. Ele governou 1 ano em Jerusalém. A mãe dele se chamava Atalia e era filha do rei Onri de Israel. Por ser aparentado com o rei Acabe pelo casamento, Acasias também seguiu o exemplo da família de Acabe, né? Filho de uma mulher que era filha do Acabe, ele continua seguindo. O pai seguiu, ele também continua seguindo. Neto de Acabe, né? Acasias seguiu o exemplo da família de Acabe e pecou contra Deus e o Senhor. O rei Acasias, isso que ele está reinando em Judá. O rei Acasias se juntou ao rei Jorão de Israel a fim de guerrear contra o rei Hazael da Síria. Os exércitos deles lutaram em Ramote de Gileade e Jorão foi ferido na batalha. Jorão é o rei de Israel. Então ele voltou para a cidade de Jezreel a fim de tratar dos ferimentos e Acasias foi para lá visitá-lo. E a gente acabou esse texto que é de 2 Reis 8. Não se engane, as más companhias corrompem os bons costumes. O que quer dizer isso? Sempre que você tiver um amigo mau, um amigo que bebe vai te levar para beber uma hora ou outra. Ah, bebe um copinho. Vamos supor que você não bebe. Um amigo que fuma uma hora acaba te influenciando. Um amigo que usa droga, gente que joga no tigrinho e por aí vai. Todos esses costumes maus, eles acabam nos influenciando, né? Fala palavrão, é agressivo, é fofoqueiro, tudo isso acaba nos influenciando. Quando você anda, né? Diga com quem tu andas que eu direi quem tu és. Por quê? Porque a gente fica parecido. A gente é a média das 5 pessoas que a gente anda. Com quem você tem andado? Porque essas 5 pessoas que estão perto de você, infelizmente ou felizmente, vão te influenciar, tá? Gente bravo influencia você a ficar bravo e irritado também. Gente ruim te influencia a ter atos de maldade. Gente boa te influencia a ser boa também. Gente generosa te influencia a ser generoso também, sabe? A gente precisa olhar para com quem a gente está andando, porque são essas pessoas que vão acabar moldando o nosso caráter. Ao longo do tempo, água mole, pedra dura, a água vai batendo, até que ela forma ali, né? Ela vai deformando a pedra. E o que acontece? Os amigos são isso, eles nos deformam ou nos formam, tá? Oi, bom dia. Deus abençoe você, tá? Em nome de Jesus. Bom dia, Fer. Gente, ó, a gente acabamos esse texto, tá? Que Deus abençoe. Mas é isso, a gente precisa prestar atenção quem são os nossos amigos, porque eles vão acabar nos influenciando ou para o bem ou para o mal, né? Deus abençoe vocês, bom dia, a gente acabou o texto, tá? Amanhã a gente volta e fica com Deus, tá? Tchau, obrigada, viu? Até amanhã.